Então vamos falar sobre a limpeza no Internacional, porque a faxina colorada está cada vez mais falada. Já estamos hoje no dia 28 de outubro. Hoje de manhã o Internacional para a próxima temporada já começa a fazer como será remodelado esse elenco para a próxima temporada. Estamos à beira de 2 meses até acabar o ano e chegar na próxima temporada, e já temos jogadores que não vão ficar para a próxima temporada, como é o caso do Roberto, que deve ser vendido para algum clube do futebol europeu, o próprio outros jogadores, né, que estavam emprestados e vão terminar os seus contratos, como Danilo Fernandes, o Wendel, que já tinha rescindido o contrato com o Internacional, mas o Inter ainda pagava cerca de 50% por causa da rescisão do jogador, e outros jogadores também vão ter seus contratos rescindidos. Mas o que fica certo é jogadores que ainda não tiveram seu vínculo ainda finalizado, como é o caso do Saravia, como é o caso do Lucas Ribeiro, do Rodrigo Lindoso, do Marcelo Lombra, do Moisés, e esses jogadores fica um perigo muito enorme se eles vão ficar no Internacional ou não, até porque são jogadores que nenhum desses todos jogadores são jogadores realmente que fazem bons jogos. Por exemplo, hoje o Marcelo Lomba, apesar de não ter feito nenhuma falha, ainda não conseguiu ganhar com o Internacional no Campeonato Brasileiro. Marcelo Lomba teve 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. O Moisés também não é aquele lateral um lateral muito questionado pela torcida do Internacional. O Rodrigo Lindoso é o melhor entre todos esses, que conseguem ainda suprir bem, mas não é aquele jogador fora da curva. O Saravia já foi um grande jogador, mas também já não é mais nada. O Lucas Ribeiro nem vem sendo mais relacionado no Internacional. E como é que está essa faxina para a próxima temporada? Eu vou te contar no vídeo de hoje. Mais uma coisa que você já tem que ficar sabendo: não vai ser tão grande como a gente esperava. Muitos jogadores que a gente ainda vê, muita dessa figura do Internacional, essa base do elenco, não deve ter tanta mexida, mas eu vou te contar agora nesse vídeo. Mas antes, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se tu quer receber mais informações do Internacional, fica sempre ligado, informações exclusivas, antecipadas, sorteios de camisetas do Internacional e um grupo de WhatsApp fechado aqui no canal. Não esquece de clicar no botão azul aí embaixo, botão seja membro, ok? E também não esquece de se inscrever no nosso segundo canal, Papo SI, que vai ser um canal onde a gente vai fazer jornadas esportivas do Internacional a partir da semana que vem. Sábado no Grenal a gente começa com a jornada esportiva, e toda semana que vem a gente começa na semana Grenal fazendo uma live depois da nossa live aqui no canal, ok? Então agora, sem mais enrolação, bora falar sobre esse assunto muito importante, que é a faxina do Internacional, que pode impactar em toda a próxima temporada do Internacional. Bom, então vamos começar com esse assunto. Primeiro vamos começar do começo. Quais jogadores já estão certos que vão sair do Internacional ao final dessa temporada? Ou porque estão acabando o contrato, ou porque vai chegar uma proposta e eles vão sair. Entre esses jogadores, vou começar com 2. Primeiramente, o Lucas Ribeiro, jogador que pertence ao Hoffenheim da Alemanha. É um jogador que até começou bem no Internacional, ainda lá com Abel Braga, mas depois, não só quando chegou Miguel Ramírez, como também chegou o técnico Diego Aguirre, ele não foi mais utilizado no Internacional, e hoje ele nem é relacionado. E ninguém lembra que ele não é relacionado, porque nem é especulado que ele não é mais relacionado no Internacional. Tanto é que você nem sabia que o Lucas Ribeiro não era mais relacionado. E é assim um jogador que hoje não faz a menor parte de continuar no Internacional para a próxima temporada. E é um jogador que vai deixar o Internacional ao final dessa temporada, até porque para comprar esse jogador, o Inter teria que gastar cerca de 3 milhões de euros, que seria basicamente o mesmo preço para comprar o Bruno Mendes, e não faria o menor custo-benefício o Inter comprar esse jogador. E outro jogador que a gente fala sobre custo-benefício, e esse seria um custo-benefício pior ainda, seria o do Saravia. Apesar de ser titular do Internacional nessa temporada, já ter jogado muito bem na temporada passada, lá em 2020, antes de ter o seu rompimento no ligamento do joelho, foi um jogador que realmente já entregou algo para o Internacional. Nesse momento ele já é um titular muito questionado, e o próprio Heitor, das categorias de base, que também vem recebendo várias sondagens para sair do Internacional, o Saravia já não é aquele lateral mais muito bem conceituado no Internacional. E quando a gente fala do valor para comprar o Saravia, aí que já fica quase impossível a permanência do jogador argentino. Apesar de ser também uma das lideranças no vestiário do Internacional, principalmente depois da entrada do Diego Aguirre, o próprio Saravia se tornou uma liderança e uma referência técnica no Internacional. Só que o valor para adquirir o Saravia do Porto está na casa dos 5 milhões de euros, que na cotação atual do euro, com o euro a R$6, fazendo bem um arredondamento,
faturamento, porque estão até um pouquinho mais. 6 vezes 5 dá 30 milhões de reais só por um lateral direito, e nem é aquele lateral direito que tu consegue falar que é um lateral direito incontestável do Internacional, até porque a gente tem outros bons laterais direitos, como o próprio Heitor, se não for vendido, que é hoje uma realidade que pode acontecer, e daí aí o Internacional teria que contratar outros jogadores para lateral direito, mas hoje o que é certo é que não vale a pena renovar sim com o Sarabia para a próxima temporada. Só aí a gente tem duas saídas do Internacional, mas nem são tão saídas tão importantes e que impactariam esse elenco do Internacional. Ainda falando sobre uma terceira saída, seria a saída do goleiro Marcelo Lomba, que hoje ganha na casa dos 360 mil mensais por mês só de salário para um goleiro que seria reserva, e é um jogador que também deve deixar o Internacional, pelo menos de acordo com as informações desse momento, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande. O Daniel tem uma lesão muito grave, o que não deve acontecer, e aí o Marcelo Lomba deve também ter o seu contrato encerrado com o Internacional. Falaram já dos jogadores certos que a gente tem para sair do Internacional de renovações. Jogadores que podem sair por propostas. Yuri Alberto e Heitor. Hoje são os dois jogadores que têm maior chance de sair do Internacional. O Yuri Alberto, 100% que vai sair do Internacional no mês de janeiro. E o Heitor também existe uma possibilidade, já que dois clubes da Europa querem o jogador. E um terceiro jogador aqui, mas que ninguém fala muito, é o Zé Gabriel, que pode chegar uma proposta dos Estados Unidos pelo jogador, vinda do Charlotte FC. O Charlotte FC, para quem não sabe, que é treinado pelo técnico Miguel Ramírez, seriam os 3 jogadores que podem sair do Internacional por proposta. Aí temos 6 jogadores. Desses 6 jogadores, na minha opinião, apenas o Roberto é o que impactaria de forma real. Agora falando dos jogadores que devem ficar, pelo menos de acordo com o vice-presidente do Internacional nesse momento, Emílio Papaléu. O Emílio Papaléu nesses últimos dias deu uma entrevista onde falou na renovação de contrato de 2 atletas. E essa renovação e essa entrevista do Emílio Papaléu não ficou muito legal na torcida do Internacional. Primeiramente, o Moisés, jogador que também tem o seu contrato acabando, é titular do Internacional, mas a gente sabe que a gente tem bons jogadores no banco de reserva, como o próprio Paulo Vitor, que é um jogador novo e consegue entregar no mínimo a mesma coisa do Moisés, e o fenômeno das categorias de base que se chama Tauan Lara, que eu já venho falando demais nos vídeos aqui. Eu acho que eu falo quase todo o vídeo do Tauan Lara, que é um jogador que eu sou muito fã, seleção de base, 17 anos de idade, vai fazer 18 na próxima temporada, semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, é o líder de assistências do Internacional na categoria de base e é um baita de jogador. Só aí o Inter tem 2 laterais esquerdos para a próxima temporada e jovens. Só que é especulado muito que o Moisés permaneça no Internacional, e eu não duvido dele permanecer. Aliás, a chance hoje dele permanecer é muito maior do que a chance dele sair. Só que para o Inter adquirir o Moisés, o Inter vai ter que pagar ainda 3 milhões de reais, sendo que lá atrás já pagou 1,5 milhões de reais. Então, ao todo, essa negociação já dá 4,5 milhões de reais só pelo Moisés, fora o salário que ele ganha, que está na casa dos 250 mil mensais. Então, é um jogador que também não é um jogador que entrega muito no Internacional, não é uma referência técnica, mas é um jogador que deve permanecer. E aí que a gente começa a falar por que a faxina colorada pode não ser muito grande. O outro jogador que deve ficar deve ser o Rodrigo Lindoso. Por quê? Primeiro que o Lindoso é titular do Internacional nesse momento, fazendo uma boa. Ele é um jogador que está jogando bem, tá? Esse é um dos poucos jogadores dessa lista de renovações que realmente está jogando bem. Eu estou gostando do Rodrigo Lindoso, estou gostando até mais do Lindoso que do próprio Dourado, e é um jogador que eu gosto. Porém, pela sua alta idade, já tem quase 33 anos de idade, visto que no banco de reservas a gente tem Johnny, Heitor, tem no Sub-20 bons jogadores como o Lucas Vital, o Matheus Dias, que eu também já falei em vídeos anteriores, eu não sei se a renovação do Lindoso poderia ocorrer. Dentre todas essas, é a renovação que pode ocorrer de forma mais fácil, porque, para começar, o Lindoso só pertence ao Internacional, o Lindoso não tem interesse de nenhum outro clube, e o Lindoso ganha pouco, ganha cerca de 200 mil mensais. Então é uma renovação fácil e que pode acontecer, e que pode até ser um jogador bom para grupo. Eu não ficaria nem um pouco insatisfeito se o Lindoso renovar com o Internacional, até porque é um jogador interessante, tem boas características e tem boas valências. Só que aí, entre esses jogadores, são 2 que vão permanecer, entre eles o Moisés, né, que aí hoje a gente já fica um pouco chateado. Só vão sair até agora, né, de jogadores muito importantes e muito contestados, só o Marcelo Lomba e o Sarabia. Fora isso, não deve sair mais ninguém no Internacional, e talvez o Lucas Ribeiro, mas aí não é muito de uma crítica enorme. Jogadores como Patrick deve continuar, Edenilson, se não tiver a multa paga, deve continuar no Internacional. Jogadores como Rodrigo Dourado devem continuar.
O Cuesta tem contrato até maio, mas também deve permanecer. O Daniel deve permanecer, ainda bem. Então o Internacional não vai ter uma faxina tão grande como a gente esperava, que lá atrás fosse sair 7, 8, 9 jogadores. Mas é o que tudo indica, deve sair apenas o Marcelo Lomba, apenas o Saravia, apenas o Lucas Ribeiro e talvez como saídas de vendas devemos ter apenas a do Roberto e a do Heitor, totalizando 5 jogadores, sendo que desses 5 jogadores que realmente eram ruins, assim, ruins, realmente no máximo é o Lucas Ribeiro e no máximo o Saravia, mais com adendo. O Saravia já jogou um bom futebol. E desses jogadores que devem permanecer, o Moisés é um jogador que não me agrada a permanência. Então, a faxina que era muito falada e queria acontecer, que é ter uma mudança de figura no vestiário do Internacional, que é mudar todo o elenco do Internacional, é uma coisa que não deve acontecer para a próxima temporada, ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, eu espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações, não esquece de ir no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado e se inscrever no canal do Papo SI, aquele canal de Colorado para Colorado, onde vamos começar a fazer jornadas esportivas e na semana que vem a gente já começa a live pré-Grenal, já trazendo a semana Grenal toda para vocês, ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, eu espero que tenham gostado, eu retorno às 5 horas da tarde com mais informações do nosso Colorado. Então um grande abraço, valeu, falou e fui!